Senhor Kohler, alguns anos atrás, na consequência de um grave acidente, você teve uma experiência de quase morte. Como isso aconteceu? Bem, foi um acidente muito estúpido. Aconteceu quando eu apenas queria lavar minhas janelas. Naquela época, eu era muito esportivo, muito ativo, em plena forma, e notei uma mancha no topo da claraboia. Meu apartamento estava localizado em um prédio antigo. Então subi e me estiquei para conseguir realizar essa tarefa. Eu só tinha uma toalha de papel na minha mão. Eu não queria passar muito tempo lá. Infelizmente, era bem cedo, de manhã, e a condensação havia se acumulado na borda da janela. Ao pisar nela, na borda externa da janela, havia orvalho, e eu escorreguei, como em uma casca de banana. E eu caí no concreto, 12 metros abaixo, ou seja, do terceiro andar, de um prédio antigo, do distrito de Kreuzberg, em Berlim. Eu tive sorte. O meu corpo girou no ar, para que minha perna direita se estendesse, absorvendo o choque do impacto. Ela agiu como um amortecedor e se quebrou em vários lugares. Então eu me virei de cabeça, fraturando 4 vértebras. Meu braço protegeu parcialmente minha cabeça. Meu braço quebrou, meu ombro também. E minha cabeça em vários lugares. Tive 37 fraturas ao todo. E então eu estava deitado lá, logo na entrada do meu prédio. Era uma rua muito movimentada. Os pedestres me encontraram nos minutos seguintes. Imediatamente, chamaram uma ambulância. Eu tive sorte uma segunda vez. A segunda coisa que salvou minha vida, além do fato de eu ter sobrevivido ao acidente, pois justamente no bairro havia uma ambulância que tinha acabado de completar uma operação. E ela chegou lá em menos de 10 minutos. Eles tiveram que me ressuscitar uma vez no local. Eles então me levaram para o hospital. Eu fiquei lá em coma por 2 meses e meio. Passei por 20 operações e tive uma experiência de quase morte. Como foi o começo? O que você passou? Quando tive a experiência de quase morte, eu não me lembrava do acidente. E eu me encontrei de pé, no meio de uma paisagem montanhosa, pontilhada de lagos, e eu estava na frente de um enorme portal. Havia também outras pessoas ao meu redor. Como parecia ter tempo, eu fiquei muito interessado e então eu os contei. Eles eram 30 ao meu redor, em frente a este enorme portal. Nos olhamos, nos observamos e ao fazê-lo, percebemos que viemos de diferentes partes do mundo, que falávamos línguas diferentes. Por exemplo, não conseguíamos nos entender. Com alguns, sim, mas não com todos. Nós, então, percebemos que podíamos nos comunicar pelo pensamento. Poderíamos enviar um ao outro imagens mentais e nos entendemos emocionalmente. Essa é a única maneira que eu posso descrever. Nós podíamos sentir o que o outro queria nos comunicar. Foi uma experiência extraordinária para cada um de nós. Ficamos muito felizes em poder nos comunicar. Nós, então, entendemos que provavelmente estávamos todos mortos e que possivelmente estávamos no céu. Também pensamos que todos nós deveríamos ter morrido no mesmo minuto. Alguns de nós realmente se lembravam da hora exata de sua morte, embora o tempo fosse diferente. Para cada um de nós, desde que viemos de diferentes países do mundo, ele sempre combinou, de acordo com suas informações, na hora e minuto. Por exemplo, 6h20, 7h20, 8h20, etc. Então todos nós concordamos, sempre por telepatia, sobre o fato de que provavelmente todos morremos no mesmo segundo, ou de qualquer forma, no mesmo minuto. E nós estamos agora diante dos portões do paraíso. Chegamos a essa conclusão.
ou para alguns, por causa dos ensinamentos religiosos que eles tiveram, para outros, devido a filmes que viram. Foi assim que tentamos encontrar o significado de tudo isso. Mas no final, não tínhamos certeza de nada. No entanto, há uma coisa que todos nós sabíamos, e isso é surpreendente. É que não poderíamos atravessar este portal, mas ele estava bem aberto, porque ainda tínhamos algo a fazer. Você poderia descrever melhor a paisagem? Era como uma paisagem alpina, pela simplicidade, sem, porém, as montanhas muito altas, mas com uma espécie de pequenas colinas. E entre essas colinas, havia uma espécie de pequenos lagos. A paisagem era muito verde, mas não haviam flores celestiais, por exemplo. Era apenas uma paisagem alpina, muito verde, por assim dizer. Eu realmente não me lembro de ter visto nenhuma árvore. Não acredito que houvesse. Tinham arbustos e gramíneas, principalmente gramíneas, e prados alpinos. E também notei que era possível ver através destes lagos, e que através e além deles você podia ver o globo terrestre de uma vista aérea. Este fato foi um dos elementos que nos levou a pensar que estávamos no paraíso. Então, algo absolutamente incrível aconteceu, e que me surpreendeu completamente. As outras pessoas, as 30 pessoas, me olharam de maneira estranha, sem me dar mais informações por telepatia. Olhamos um para o outro, e 10 deles formaram um círculo muito apertado, colocando as mãos uma sobre a outra. Os outros 20 estenderam os braços, de mãos dadas, formando um círculo em torno do primeiro círculo de 10 pessoas. E então, em um décimo de segundo, ou talvez um segundo, todos olharam para mim ao mesmo tempo. Foi incrivelmente emocionante para mim. Foi como uma espécie de acordo entre essas 30 pessoas. Todos viraram a cabeça para mim, me informando telepaticamente, e eu senti novamente o que eles queriam me comunicar. Eles realmente queriam me ajudar a voltar para a Terra, porque eu ainda tinha algo muito importante para fazer. Aparentemente, eles tinham recebido essa informação. Eles transmitiram esta informação para mim telepaticamente. E então, é como se a eletricidade passasse por mim, e eu fui sugado de volta, passando por um desses pequenos lagos, sem me molhar. Ou pelo menos, sem a sensação de estar molhado. Então cruzei aquele lago e todo o universo flutuava em volta. Aproximei-me do globo terrestre e me afastava do céu, percebendo que o que eu tinha acabado de deixar foi ficando cada vez menor. Então eu estava flutuando de volta do espaço para minha cidade. E voltei até chegar ao hospital, onde então acordei. Eu flutuei de volta até que entrei novamente no meu corpo. No entanto, tudo aconteceu muito rápido. Eu não consegui ver meu corpo de fora. Eu apenas flutuei e entrei novamente no meu corpo e acordei. E notei enfermeiras ao meu redor. E talvez médicos também. Todos pareciam em pânico. Eu aprendi mais tarde que o fato de eu ter tido muitas fraturas e de ter acordado subitamente foi uma situação perigosa para mim. Fui imediatamente colocado em coma induzido. Então eu voltei a dormir. Vamos voltar novamente para este portão do céu. Havia uma parede, era como o que você pode ver em um filme grego antigo, mas extremamente alto, absolutamente enorme. Eu diria, em escala humana, talvez 20 ou 30 metros de altura. Era uma porta gigantesca. E de cada lado tinham blocos maciços, altos. Ou seja, as colinas eram altas e elas estavam em ambos os lados dessa porta. E havia esse enorme portão entre as colinas. E as
duas folhas desta porta estavam escancaradas. Elas estavam completamente abertas. Você podia ver o outro lado. E além daquela porta, era mais plano, mas você não podia ver além. Qual foi o impacto dessa experiência de quase morte em sua vida? Quando acordei de vez, 2 meses e meio se passaram. Eu tinha muitos pinos de metal externos no corpo e fiquei meio perturbado. De começo, a única coisa de que me lembrei foi da minha experiência de quase morte e nada mais. Saí do coma e eu não tinha mais nada em mente. Ninguém ousou falar comigo, apenas algumas enfermeiras. Mas ainda não me lembrava bem. Eu não havia recuperado todas as minhas faculdades. Eu só tinha essa EQM piscando diante dos meus olhos. Eu estava tentando encontrar significado nesta memória que eu tinha. Eu estava me perguntando, mas quem sou eu? Onde estou? O que eu sou exatamente? E assim por diante. E dentro de uma semana, eu tinha começado a recuperar o uso da fala. No início, ninguém me entendia. A partir da segunda semana, comecei a lembrar da minha vida. No entanto, a princípio, eu tive amnésia completa dos primeiros 6 meses do ano. Como resultado, eu pensei que estava há 6 meses atrás. Quando tive meu acidente e minha EQM, foi na época da Copa do Mundo de futebol. Eu não sabia mais que a Copa do Mundo tinha começado, pois o meu acidente ocorreu no meio. Eu também pensei que ainda estava morando com minha ex, quando fui eu quem se separou. Ela me visitou no hospital. Temos um relacionamento muito bom. Ela é minha melhor amiga agora. E foi comovente para ela ver que eu pensava que ainda estávamos morando juntos. E isso a machucou também. E depois de 3 ou 4 semanas, essas memórias voltaram também. Eu me lembrava de quase tudo daquela época. No entanto, eu não me lembrava da queda pela janela. Não tinha nenhuma memória disso. Como era a sua visão de mundo antes dessa experiência de quase morte? E o que mudou depois? Eu não era uma pessoa atraída pela religião antes. Fui batizado como protestante. Eu sempre esperei que houvesse um Deus, ou talvez um poder superior, mas nunca tive 100% de certeza. E ainda hoje, quando descrevo minha EQM, claro que concordo plenamente que poderia ser meu subconsciente, que me iludiu completamente. Mas, ao mesmo tempo, por causa do que eu passei, e por causa das EQMs que outras pessoas experimentaram, e algumas das quais são semelhantes às minhas, eu posso seguir em frente sobre a possibilidade da minha experiência de quase morte ser autêntica. E isso mudou minha visão do mundo. Acho que quando morremos, a alma atinge uma esfera mais elevada, que é onde eu estava. E esta esfera abrange todo o planeta. Meio como a atmosfera ou algo assim. E essa esfera é onde estão as almas. E quando voltamos deste lugar, a alma encontra-se de alguma forma purificada. Isto é o que aconteceu comigo. E foi isso que notei na minha casa. Eu nunca posso desejar mal a ninguém. Antes, é claro, era possível para mim ver uma situação de vários ângulos, me colocar no lugar de pessoas diferentes. Mas agora, eu só posso fazer isso. Tornou-se uma obrigação para mim. Agora é absolutamente impossível para mim machucar alguém. Acho que nós, a raça humana, nós estamos prestes a perceber que podemos realmente viver em paz na Terra. Na minha opinião, o nosso destino é alcançar que todos nós, todos os seres humanos, somos um. Sr. Kuller, muito obrigado pela entrevista. O prazer é meu.